Gravação iniciada, boa tarde a todos. Vamos fazer hoje a aula de número 25. E hoje começa um assunto novo. O terceiro bimestre onde nós estamos, vão ter dois assuntos. O primeiro terminou, que foi o módulo, vocês fizeram a P5. Hoje começa o assunto novo, que vai ser o tema da P6. Então, a P6 vai ser sobre tudo que a gente falar a partir de agora, né? E lembrando que o quarto bimestre, que teremos duas provas, as duas serão sobre logaritmo, tá certo? Tanto a P7 quanto a P8. Então, a P6 sobre exponenciação, função exponencial, e a 7 e a 8 sobre logaritmação. Pessoal, como é que foi a P5? A impressão dela em comparação com as demais? Mais difícil, mais fácil ou idêntica às anteriores? Professor, eu achei um pouquinho mais fácil. Não sei se está certo, né? Minha resposta eu achei bem mais. Mas você achou mais fácil? Quem mais? Mais opiniões? Alexandre também falou que está fácil. Quem mais? Viliane falou mais ou menos, então, ou seja, achou parecida com as outras, né, Viliane? Eu também achei mais ou menos. Analista, então, uma opinião parecida com a de Viliane. Julie, eu não sei, ele escreveu também, não sei se é também concordando com quem. Porque já tem duas opiniões. Vitória também achou mais fácil. Isadora mais ou menos. Eu me esforço para sempre botar questões, na minha opinião, que não são ridículas, fáceis, em hipótese alguma. Então, eu acho que a minha prova não tem uma, quer dizer, já teve, mas são muito poucas as questões que eu diria que é muito fácil da minha prova. Mas também minha prova não tem questões impossíveis ou muito difíceis. Todas elas são parecidas com exemplos que foram falados ou nas aulas síncronas ou nos vídeos gravados, que são os nossos momentos assíncronos. E assim eu me esforço. Mas eu gosto muito de perguntar, e é bom que vocês falem, e por isso que eu peço o relatório de vocês, porque com essa opinião é que eu acabo formando, né? Acabo ajudando a formar a minha opinião. Gisele falou mais ou menos também. Pronto, então já está mais ou menos mapeada aí. Mas ninguém até agora falou a prova mais difícil, né? Do que as demais. Ninguém falou até agora que a prova P5 foi mais difícil que as demais. Tá, então, algum aluno gostaria de fazer mais algum registro? Já estão, como é que estão no CAN? Já começaram a fazer o CAN de forma acelerada? Sim. E o CAN tá melhor que o do semestre passado. Oi? Eu tô achando que o CAN tá bem melhor que o do bimestre passado. Entendi, tá sendo mais fácil, você tá achando? Sim, professor. Tá certo, valeu, Viliane, pela sua opinião. Lembrando que a gente tem 15 dias, né, para entrega do CAN e do relatório agora, né, junto com a P6, né, pessoal? É verdade? Então, todos aqueles que reclamam muito, que ocupa muito tempo de vocês e que concentra muita tarefa e não sei o que lá, é porque deixa para fazer para o final e se chega, deixa para o final. E aí tem, né, obviamente, os compromissos das outras matérias, é lógico que vai concentrar. Então, no caso, um de vocês já tem condição de você fazer todo o CAN agora do terceiro e do quarto bimestre, se vocês quiserem. Por que não fazem isso, por exemplo? E aí já é uma ocupação muito menor que fica de matemática para as demais. Ó, a Gisele falando que já está com 60% do campo. Parabéns, Gisele. Vá fundo que você vai ter uma boa nota, então. Legal. O Juliet também já está encaminhado. Érica deu boa tarde. Boa tarde, Érica. Beleza.
Então, falado sobre o CAN. Jamiliane, estou até me divertindo desse bimestre. Então, eu quero ver isso no relatório, viu? Da mesma forma que vocês maltrataram o CAN no segundo relatório. Então, agora falem, viu? Por favor, tá certo? Viliane já falou que está com 54%. Então, que bom. Então, esse bimestre está fluindo melhor. Ok. Então, podemos começar a nossa aula, pessoal? Sim? Sim, professor. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Não, abriu o arquivo errado. Não era esse. Agora sim. Pronto. Bem, está aqui o nosso planejamento. Nós estamos aqui, nesse momento aqui, ó, nessa aula de número 25, que vezes 2 dá 50, né? Por isso que a aula é 49,50. Onde a gente vai trabalhar as propriedades da potenciação. Para a aula de hoje, era basicamente os vídeos 34 e 35, que eu, inclusive, coloquei no grupo do Zap hoje o link para vocês assistirem. Então, vamos começar a nossa aula. Abrir aqui a mesa. Vocês estão vendo a mesa, pessoal? Vocês estão vendo a mesa, pessoal? Sim. Valeu. Bem, com um objeto matemático chamado número, vocês já viram, primeiro, par de operações. Quem é o primeiro par de operações? Adição e o quê? Subtração. Subtração é o primeiro par de operações que vocês aprenderam e aprenderam nessa ordem. Depois, o segundo par. Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Toda operação termina em ão, tá? Para sempre lembrar do nome, toda operação termina em ão. E agora a gente vai começar a dar início ao terceiro bloco, que na verdade é um trio, né? É formado por quem? Radiciação, potenciação. A operação base é a potenciação. E ela vai ter duas operações inversas. Quais? Radiação. Radiciação, que vocês já viram, não é novidade, já tem aula do alicerce sobre isso, né? Mas vão aprender no quarto bimestre outra operação inversa da logaritmação. Quem é ela? A logaritmação. Se você quer ter facilidade nesse assunto, você precisa estar bem nesse. Assim como é impossível você estar bem em divisão se você não sabe multiplicação. Então, se o quarto bimestre quiser ser bem tranquilo, tem que dar agora total atenção à potenciação. Nos vídeos 34 e 35, eu apresento quantas propriedades? 12. 12 propriedades. Pois vocês precisam saber as 12. E se souber as 12, tudo que virá depois vai ser muito fácil. Mas tem que saber as 12 propriedades. O objetivo da aula de hoje, então, é dar uma chacoalhada, uma relembrada, uma
fazer uma abordagem a respeito dessas 12 propriedades. E é fundamental para quem já tiver assistido aos vídeos que pergunte e coloque as suas dúvidas na aula de hoje. Combinado? Beleza? Beleza. Vamos lá. Primeira pergunta. Olha a minha pergunta. Fiquem atentos para não responder outra coisa. O que é 5 elevado a 3? Não é quanto é. Eu não perguntei quanto é. O que é 5 elevado a 3? O que significa isso? Uma potência? Uma potenciação. Oi, não entendi. Você podia falar de novo? Uma potenciação. É uma potenciação. Mas o que é fazer isso? É a mesma coisa que fazer o É quê? um 5 Multiplicar vezes 5 menos por ele três mesmo 3 vezes. Ah, é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, primeira pergunta. Esse cara ganha um nome na potenciação. Qual é o nome que eu dou ao 5? Aqui. Base. Ele é a base. Esse cara daqui ganha outro nome diferente. Qual é o nome que eu dou para esse outro cara aqui? Expoente. Expoente. A potenciação tem um sinal próprio? Sim ou não? E Multiplicação. a adição tem esse sinal. A subtração tem esse. A multiplicação tem esse e tem até o nada como terceira opção de sinal, né? A divisão tem esse daqui, tem uma cacetada de sinais da divisão. E a potenciação? Qual é o sinal da potenciação? Tem? Não? Não, um sinal específico não tem. Tem uma maneira de grafar. Você bota a base e onde é que você coloca o expoente? Em cima ou embaixo do número? Em cima. Em cima. À direita ou à esquerda? À direita. À direita. Com o mesmo tamanho, maior ou menor? Menor. Menor. Então, a nossa simbologia de potenciação inclui essa ideia de que o expoente tem que estar acima, à direita, acima, à direita e menor que a base. Beleza, pessoal? Tá claro qual é o sinal da potenciação? O que significa a base e o que significa o expoente? Alguém poderia me explicar? A base é o número que vai ser repetido. O número que vai ser repetido, que vai ser multiplicado por ele mesmo, não é isso? Exatamente. Que vai ser E o multiplicado, expoente é o número deixa eu terminar de de escrever vezes. aqui, multiplicado por ele mesmo. Isso. E o E o expoente? expoente vai ser o número de vezes que vai ser multiplicado. O número de vezes. É muito comum o aluno que está aprendendo potenciação achar que 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 3. Isso está certo ou está errado? É errado. Isso está errado. Isso aqui é diferente. E por que os alunos cometem esse erro? Alguém podia me explicar? Eu estou certo ou estou errado com esse erro comum que eu acabo de fazer agora, de falar agora? É ou não é verdade? Sim. Tá certo. É um erro muito comum. E aí, por que o aluno faz esse erro? Ocorre principalmente no 3 vezes 3. No 3 elevado a 3. Não, mas aqui tem 5 elevado a 3. E ele diz que é 5 vezes 3. A pergunta é muito clara. Por que ocorre esse erro? Alguém podia justificar? Porque quando diz que o expoente é o número de vezes que multiplica, aí pensa que é tipo 5 vezes ele, tipo 5 vezes 3. Bem,
A resposta que eu imaginava é bem simples. A potenciação, na sua definição, usa ou não usa a multiplicação? Usa. Usa. Então, só dá para fazer potenciação quem sabe multiplicar. Estou certo ou estou errado? É certo. O aluno grava que na definição de potenciação tem multiplicação. Aí o que ele faz? Adivinha o que ele faz? Ele usa a multiplicação. Agora, tá claro qual é o problema? São coisas diferentes. Na verdade, quanto é 5 elevado a 3 mesmo, pessoal? Quanto é que dá 5 elevado a 3? Quanto é 5 vezes 5 vezes 5? 125. 125. E é muito claro que 15 não é igual a 125, né? 5 vezes 3 dá 15. Então, é claro que isso está errado e o erro foi sentido, porque, de fato, a potenciação usa multiplicação. Mas não é pegar a base e multiplicar pelo expoente. Porque se eu pegasse a base e multiplicasse pelo expoente, então eu não chamaria o 5 e o 3 de base de expoente. Eu chamaria de quê? Quais os nomes que eu usaria, se fosse verdade? Fatores. Fatores. Eu chamaria 5 de fator e o 3 de outro fator. E trataria esses fatores de forma igual. Até porque a ordem dos fatores não altera o Produto. do produto. Então, nesse caso aqui, se eu trocar os fatores de lugar, em ambos vai dar 15. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5. Mas na potenciação, pode trocar de lugar a base e o expoente? Não. O que é 3 elevado a 5? Não é quanto é. O que é? É o É 3 o 3 multiplicado por ele repetido, mesmo 5 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Perfeito. Então, o 5 aparece aonde? Na quantidade de vezes, não é isso? Isso. O expoente aparece na quantidade de vezes que você faz a multiplicação. E quanto dá 3 elevado a 5? Alguém sabe? 27. 27 Não. vezes 9. Quanto é que dá Não, 27 vezes 9? 27 vezes quanto? Não é? 3 vezes 3 não é 9? Não é? É. 3 vezes 3 vezes 3 não é 27? A conta é 27 vezes 9. Dá E vai dar? 243. Oi? 243. Exatamente. Então, fica muito claro que 125 é diferente de 243. O que faz com que 5 elevado a 3 seja diferente de 3 elevado a 5. Ou seja, o papel do expoente é o mesmo papel da base, sim ou não? Não. Não. Assim como na fração, 2/3 é diferente de 3/2, não é? Por quê? Porque o papel do numerador é diferente do papel do Denominador. denominador. Quando eu uso nomes diferentes para um conceito, quer dizer que eles têm papéis diferentes. Quando eu uso o mesmo nome, é porque eles têm papéis iguais. Então, só um comentário bem óbvio, né? A respeito da nomenclatura, que vale a pena dominar. Pronto. Então, está deixado bem claro. Então, se eu fosse falar qual é a definição da potenciação? Definição da potenciação. Se eu fosse definir a potenciação, como é que eu defino A elevado a B? Alguém me explicaria? O que é A elevado a B? É A multiplicado por ele mesmo, B vezes. Exatamente isso. Essa é a definição. Todo mundo concorda com essa definição, pessoal? Sim ou não? Sim? Sim. Só que na prática, será que eu consigo usar essa definição com qualquer número?
Qualquer número A que eu bote aqui, uma primeira informação, a princípio, é que o A, ele a princípio, ele pertence aos reais. E o B, a princípio, também pertence aos reais. Então, eu posso fazer a potenciação de qualquer número real elevado a qualquer outro número real. E se eu botar qualquer número real, todo mundo vai conseguir usar essa definição? Em que situações teremos problemas? Negativo como expoente. Boa! O primeiro problema aparece quando eu tenho um negativo no expoente. Porque se eu fosse usar a definição, eu falaria o quê? É o número 2 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes eu vou escrever? Menos 2 5. elevado a 5, eu sei que o 2 aparece multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Aqui eu entendo, mas 2 multiplicado por ele mesmo menos 5 vezes, isso existe, pessoal? É complicado de usar na prática, não é? Concorda ou não? Temos um primeiro problema aqui. Alguém citaria outro problema? Outro caso que é difícil usar a definição de potenciação. Quando eu tenho o número 0 no expoente. O que é 7 elevado a 0? É o número 7 multiplicado por ele mesmo 0 vezes. Alguém consegue escrever isso? Não. Alguém diga outro caso, não dá problema. Vamos lá, galera? 4 elevado a 0,5. Alguém podia me explicar o que é isso? É o número 4 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 0,5. Meia vez? Então, como é que é? Eu escrevo o 4 só metade do 4, é isso? Não escrevo o resto do 4, não, é? Como é que é isso? Não posso escrever isso aqui, não, é? Como é que é isso? Não dá, pessoal, para usar a definição aqui também. Alguém diz mais um caso? Gente, em todos esses casos nós temos problemas. Alguém pode identificar onde é que está o problema, então? Por exemplo, aqui, esse número aqui, ó, menos 5 elevado a 2, esse dá para usar a definição, sim ou não? Sim. Esse dá. 0 elevado a 7, dá para usar a definição? Sim. Também dá. Meio elevado a 4, dá para usar a definição? Sim. Também dá. E raiz de 2 elevado a 5 também dá para usar a definição? Ó, menos 5 elevado a 2 é menos 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Aqui eu sei fazer. E o que é 0 elevado a 7? O 0 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. O que é meio elevado a 4? É o meio multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. E raiz de 2 elevado a 5, quanto é que é? Alguém pode me dizer, então, qual é o problema aí de usar a definição? Em que situações eu não consigo usar a definição? O expoente precisa ser um número o quê? Para eu conseguir usar? Real. Plural. Natural. Tirando o 0, né? Natural tirando o 0. Que o 0 está aqui, ó. Qualquer expoente natural, eu consigo usar a definição. Mas qualquer expoente não natural, eu não consigo usar a definição.
E esse é mais um motivo da gente aprender as 12 propriedades. Pois é graças às propriedades que estão nos vídeos 34 e 35 que a gente aprende a resolver esses exemplos aqui. Tá claro, pessoal? Então, apesar da definição ser clara, o que é o número A elevado a B é o número A multiplicado por ele mesmo B vezes, mas na prática eu só consigo fazer essa transformação se a quantidade de vezes que eu vou escrever o número A seja um número natural, um número que eu saiba contar, né? Aqueles números, os primeiros números aprendidos. Bem, então tá claro que nós precisamos o quê? Quando eu falo A elevado a B, para usar a definição, o A, quando ele pertence aos naturais, o A não. O B, né? Quando ele pertence aos naturais, eu consigo usar a definição. Mas, o que acontece? Se o B não pertence aos naturais. Sim, asterisco, né? Então, não pode usar o... Eu não consigo usar, exatamente, eu não consigo usar a definição. Então, por isso que a gente tem que aprender as propriedades. E as propriedades vão ajudar bastante a gente. Outra dica que eu dou para vocês... Já ouviram falar em tabuada, não já? Sabem a tabuada, vocês? A tabuada envolve que operação, principalmente? Quando você fala tabuada, você pensa em que operação? Multiplicação. Multiplicação. Mas tem a tabuada da potenciação. Eu sugiro que todo mundo estude essa tabuada e fique craque para a nossa próxima aula. E todo mundo saiba responder qual o resultado de qualquer uma dessas potências que eu estou escrevendo agora. De base 2 até o expoente 10. De base 3 até o expoente 6. De base 5 até o expoente 4 é suficiente. Na base 6 até o expoente 3. E na base 7 também até o expoente 3. É fundamental que vocês saibam esses resultados com rapidez. Porque eles vão aparecer muito, mas com muita frequência. Oi? E o 4? O 4, na verdade, ele é 2 vezes 2, né? Então, ele, na verdade, está aqui, não está, não? Sim. É ou não é verdade? Quando eu faço 4 elevado a 2, por exemplo, é 4 vezes 4. Mas 4, por sua vez, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai aparecer aqui nessa tabuada. Por isso que eu não botei o 4, tudo bem? Tudo. Então, sugestão, todo mundo fica craque nesses resultados aqui. Quanto é 2 elevado a 1, pessoal? 2. 2. 2 elevado a 2. 4. 2 elevado a 3. 8. 8. 2 elevado a 4. 16. 16. 2 elevado a 5. 32. É sempre o dobro, né? É sempre o dobro. O dobro de 4. O dobro de 2 é 4. O dobro de 4 é 8. O dobro de 8 é 16. O dobro de 16 é 32. O dobro de 32. 64. Então, 2 elevado a 6 é 64. 64. 2 elevado a 7. 128. 2 elevado a 8. 256. 2 elevado a 9. 512. E 2 elevado a 10, 1024. Aqui é 3, 9, 27, 81, 243, 729. Aqui é 5, 25, 125, 625. E aqui é 6, 36, 216. E, finalmente, a tabuada do 7 é
749 e 343. Então, eu sugiro que vocês conheçam essas tabuadas, porque esses números vão aparecer. Só na aula de hoje, já apareceu quem? Só na aula de hoje. Já apareceu esse na aula de hoje, né? Já apareceu esse aqui na aula de hoje. E veja que na aula de hoje vai aparecer, acho que vários deles ainda vão aparecer na aula de hoje, porque são os números que mais aparecem, tá? Você pega os números naturais iniciais. Então, a tabuada da potenciação. Vale a pena memorizar? Acho que sim. Se você souber ela de cor, você vai ganhar bastante tempo. Agora vamos falar das propriedades, né? Das 12 propriedades. Alguém entendeu as 12 propriedades? Ninguém? Qual é a primeira propriedade, pessoal? Adição. Oi? Fala de novo. Qual é a primeira propriedade? Multiplicação de quê? De potências. De potências de quê? De mesma base. Potências de mesma base. Ah, eu falei de 2 nomes, mas não falei do terceiro nome, né? Quanto é 2 elevado a 3, pessoal? 8. 8. Como é que eu chamo 2? Base. Como é que eu chamo 3? Expoente. Como é que eu chamo 8? Potência. Potência. Pronto. Então, quando eu falo que eu estou multiplicando potências de mesma base, é porque tem uma propriedade que eu preciso aprender aqui. Qual é a propriedade que eu quero que vocês dominem? Se eu tenho um número A elevado a B vezes um número A elevado a C, o que é que a propriedade manda fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Conservar a base é dada pela letra A, e fazer o que com os expoentes? Somar. E somar. Essa é a propriedade. Quem assistir ao vídeo 34 vai ter a justificativa lá, não vai? Então, todas as propriedades justificadas, pessoal, lá no vídeo, sim ou não? É ou não é verdade? Sim. Verdade. Então, quanto é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5? Quanto é, 2 pessoal? elevado a 12. 2 elevado a 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4 mais 5 eu sei fazer de cabeça. Quanto é que é? 12. 12. Então, eu fiz a operação. Multipliquei 3 potências de mesma base e o resultado eu sei dizer mantendo a base. Então, usando o português, como é que se multiplica potências de mesma base? A gente conserva a base e a gente soma os expoentes. Todo mundo entendeu essa propriedade ou alguém quer fazer alguma pergunta sobre ela? Todo mundo entendeu? A segunda propriedade, qual é? É o quê? Divisão de potências de mesma base. Exatamente. Divisão de potência mesma base. É parecida com a primeira? Sim ou não? Sim. Sim.
Só está usando as operações inversas, não é isso? No lugar da multiplicação, quem é que vai entrar? A divisão. E no lugar da adição aqui na resposta, no outro lado da propriedade, vai entrar o quê? Subtração. Exatamente. Então, você vai fazer o A elevado a B, agora dividido pelo A elevado a C. Isso é uma divisão de duas potências com a mesma base. O que é que eu devo fazer? Conservar a base e Subtrair os expoentes. subtrair os expoentes. Então, por exemplo, vamos ver se estão ligados, hein? Rápido, quanto é 1024 dividido por 64? Ninguém responde? Eu consigo dizer rápido que é 16. Sabe por quê? Quem é 1024, pessoal? Quem é 1024? 2 elevado a décima. E quem é 64? 2 elevado a sexta. Ah, então é só perceber que isso aqui, na verdade, é 2 elevado a 10 sobre 2 elevado a 6. Usando essa propriedade, fica o quê? 2 elevado a quanto? A 10 menos 6. Usando a propriedade, eu sei que 10 menos 6 dá quanto? 2 elevado a 4. Então, consequentemente, 2 elevado a 4 é 16. Então, você vai ganhar muita rapidez em fazer divisões de números que tenham potência mesma base. Vamos ver rapidamente quanto é que dá a divisão de 729 por 81. 9. 9, exatamente. Porque 729 apareceu hoje na tabuada do 3, ó, da base 3, ó. E o 81 também. Então é muito simples. É só transformar, né? Escrever na forma de potência. Ou seja, isso aqui é 3 elevado a 6. Isso aqui é 3 elevado a 4. E você faz 6 menos 4. 6 menos 4 é 2. E 3 elevado a 2 é 9. De fato, 9 vezes 81, para quem tiver dúvida, dá quanto? 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 8 dá 72. Dá realmente 729. Então, essas propriedades, gente, vieram para ajudar. Então, quem sabe essas propriedades começa a fazer contas com mais rapidez. E essa é a ideia. Essa é a principal ideia. Qual é a terceira propriedade? Como é que eu falo ela? Potência de potência. Potência de potência. E como é que é essa propriedade? Uma potência A elevada a B, ela vai ser a base de quem? De uma nova potência. Um expoente C. O que é que manda fazer a propriedade? Conserva a base e multiplica os expoentes. Isso aí. Alguém saberia explicar por quê? Essa propriedade é assim que faz ou não? Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3, que por sua vez está elevado a 4. Alguém consegue me explicar por que é que eu faço 2 elevado a 3 vezes 4? Alguém saberia justificar? O que é um número elevado a 4, pessoal? É um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Perfeito. E quem é esse número no caso agora? O 3. Não, não é o 3 que está elevado a 4. O 2. O 2 elevado a 3 é a base da potência. Olha aqui. Esse parênteses foi para deixar claro isso. Eu estou usando esse parênteses para justamente deixar claro que a base é 2 elevado a 3. Todo mundo concorda que um número elevado a 4, então, é isso aqui? É o 2 elevado a 3, 4 vezes? Sim ou não? Sim. E agora, eu posso usar aqui propriedade? A1. A1. Multiplicação de potência mesa básica. O que eu faço? Conserva a base e Somos expoentes. somos expoentes. E o que
que é 3 mais 3 mais 3 mais 3? É 3 vezes 4. Pronto. Então, aqui está explicado porque é que daqui eu transformo numa... Porque é que uma potência de potência eu transformo numa única potência e no expoente existe uma multiplicação. Beleza, galera? Agora uma perguntinha básica. Para saber se vocês estão ligados. Vamos lá. Espera aí que eu acabei apagando demais. Pronto. Aqui. 2 elevado a 3 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 3 elevado a 2? Sim ou não? Essa igualdade é verdadeira ou é falsa? Falsa? Falsa. Por quê? Quem é que está elevado a 2 aqui? Dois elevado a 3. Exatamente. Quem é que está elevado a 2 aqui? Agora é o 3, né? Agora é só o 3, exatamente. Então é claro que isso está errado, né? Esse sinal aqui é de quê? De diferença. Ou seja, a potência de potência, esse parênteses que eu escrevi na propriedade, ele é obrigatório ou eu posso colocar ou não? Qual é a opinião de vocês? Obrigatório. É obrigatório. Se eu não colocar, eu estou cometendo um erro. Tem que deixar claro que esse parênteses aqui tem que fazer parte da propriedade. Se você não escrever esse parênteses, você está errando a propriedade 3. A 4, a 5, a 6 e a 7 são com os elementos neutros. Quem são os elementos neutros que a gente sabe? Da adição e da subtração. O 1 e o 0. Exatamente. Então, da multiplicação e da divisão, o elemento neutro é o 1. Eu posso botar o número 1 na base. E o elemento neutro da multiplicação e divisão também é 1. Eu posso colocar no expoente. Essa é a propriedade 4 e a propriedade 5. E quem seria a propriedade 6 e a propriedade 7? O outro elemento neutro, quem? O 0, né? O 0 é elemento neutro de que operações? Adição e subtração. Exatamente. Desses 4 exemplos, apenas um eu não consigo usar a definição. Qual é? Qual é, pessoal? 0 no expoente. Exatamente. Então, por exemplo, se eu pergunto quanto é 1 elevado a um número b qualquer, qual é a resposta? 1. Então, não interessa se esse b é um número inteiro, natural, quanto é 1. Segundo essa propriedade, qualquer que seja o expoente que você coloque aqui, 1 multiplicado por ele mesmo vai dar sempre 1. Então, quanto é 1 elevado a 17? 1. Quanto é 1 elevado a raiz de 5? quanto é 1 elevado a menos 2? Porque essa propriedade garante isso. 1 elevado a qualquer número é sempre 1. E já, se o 1 tiver no expoente, qual vai ser o resultado?
Qual vai ser o resultado, pessoal? Quanto é 5 elevado a 1? Pessoal, quanto é 5 elevado a 1? Vocês não estão me ouvindo, não? Cinco. 5. Ou seja, o 5 multiplicado por ele mesmo uma vez, ou seja, é o próprio 5. Quanto é 6 elevado a 1? 6. Quanto é raiz de 2 elevado a 1? Raiz de 2. Ou seja, quanto é b elevado a 1? Qual é a propriedade? O B, a própria O próprio base. b, exatamente. Então, qualquer número real elevado a 1 vai dar sempre quem? Qualquer número real elevado a 1, o resultado vai dar sempre quem, pessoal? A sua base. Ele mesmo, né? A sua base, exatamente. Então, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Agora, o zero na base. Quanto vale 0 elevado a b? Quanto é que vale, por exemplo, 0 elevado a 7? 0. 0. 0 elevado a 350? 0. 0. Ou seja, não precisa escrever o 0 350 vezes para saber que vai dar 0, né? Qual é a resposta, então, aqui? 0 elevado a b vai dar sempre quem? Próprio 0. O próprio 0. Pronto. Essa seria a propriedade de número 6. E agora a propriedade número 7. Qualquer número b elevado a 0 vai dar quanto? Quanto é que vai dar 5 elevado a 0? Quanto é que vai dar 6 elevado a 0? Quanto é que vai dar 250 elevado a 0? Professor, Oi. todo número elevado a zero não é igual a 1? Sim. Então, quanto é que é a resposta? 1. 1. Agora eu pergunto por quê. Qualquer uma dessas propriedades aqui que eu falei agora, se eu perguntar por quê, é só usar a definição. Use a definição que você vai ver que vai dar esse resultado. Agora aqui não dá para usar a definição. Alguém saberia explicar por que é que 5 elevado a 0 dá 1, pessoal? A justificativa, quem viu o vídeo, está lá mostrado no vídeo. A justificativa usa a propriedade 2. Se você sabe a propriedade 2, você consegue justificar quanto vale 5 elevado a 0. Se você sabe que toda divisão de potência de mesma base, você conserva a base sobre tais expoentes, vale a ida, mas vale também a volta. Ou seja, toda potência que no expoente tiver uma subtração, eu posso transformar em quê? Se eu posso ir daqui para cá, qual é a outra opção? Ir da direita para a esquerda. Ou seja, qual é a minha proposta aqui para descobrir quando vale 5 elevado a 0? Eu transformo o 0 em quê, pessoal? Uma subtração de dois números iguais. Todo mundo concorda que a subtração dos números iguais vai dar 0, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Por exemplo, quanto é que dá 4 menos 4? 0. 0. Então, ninguém discorda dessa passagem, né? Daqui para cá, ninguém discorda. E agora, para passar, para ir para a próxima etapa, o que é que eu vou usar agora? Que propriedade eu vou usar agora? A propriedade 2, que diz o quê? Que diz o quê, pessoal?
Eu posso transformar uma potência que tenha subtração no expoente em quê, pessoal? Em quê, pessoal? O que é isso, pessoal? Me ajudem? Não é uma divisão de potências de mesma base, não? Sim ou não? Pessoal, isso aqui não é uma divisão de potência. Então, como é que ficaria agora? Transformando numa divisão de potências de mesa base. Quem vai ser a potência do numerador? Gente, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Nesse exemplo. Gente, quem é o A? 5. 5. Quem é o B? 4. Quem é o C? O 4. Então, como é que fica? Quem é o numerador? Quem é A elevado a B? 5 elevado a 4. Exatamente. E quem é o denominador? 5 elevado a 4. E todo mundo concorda agora que o numerador é igual ao denominador? Sim ou não? O numerador é ou não é igual ao denominador dessa fração? Sim. E quando você divide dois números iguais, qual é o resultado que dá? 1. Sempre dá 1. Então, 5 elevado a 0 vale quanto, pessoal? 1. 1. Tá explicado? Sim ou não? Sim. Usando que propriedade? Qual foi a propriedade que eu usei? Qual, pessoal? A propriedade 2. Então, se eu perguntasse agora, quanto é 17 elevado a 0? O que você faz? 1 é igual a 1. Mas vamos fazer o passo a passo que eu mostrei agora. Transforma o 0 em quê? Em uma potência. Não, o 0 transforma em quê? Só o 0 transforma em quê? Em dois números que subtraindo é igual a 0. Então, sugira. Diga dois números subtraídos a 0. Sugira 1. 5 menos 5. 1 menos 1. É isso? Pode ser. Você falou 1 menos 1 ou você falou outro? Eu falei 5 menos 5. 5 menos 5. Então, vamos lá. 5 menos 5. Aí, agora, usa que propriedade? A 2. A 2, que transforma a subtração no expoente numa divisão de potências de mesa base. Quem são elas? 17 elevado a 5. E embaixo? 17 elevado a 5. E a divisão de dois números iguais sempre dá o quê? 1. Sempre dá 1. Então, eu preciso da propriedade 2 para provar a propriedade 7. Sem a 2, eu não provo a 7. Então, isso começa a acontecer com as propriedades. Elas começam a se entrelaçar. Elas começam a uma ajudar a outra. Elas se relacionam. Continuando aqui a revisão. Quem seria agora a propriedade 8? E a 9? Número negativo aonde? Expoente. A 8 na base e a 9 no Expoente. expoente. Essas seriam a 8 e a 9.
Quem é que seria a 10 e a 11? Alguém sabe? Fração? Exatamente, seria fração na base e fração no expoente. Agora surge aqui um intruso, que seria a propriedade 12, que é a seguinte: fração, quando eu tenho uma fração na base, todo mundo concorda que fração é uma divisão, não é, pessoal? Não é? Sim. Então, qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Pronto. Então, essa propriedade, tudo que valer aqui para essa, vai valer para essa. Então, surge, aí eu faço o seguinte, então eu boto essa aqui na 12, aí que eu botei lá na sequência, eu chamei essa aqui de 12, na verdade, e a 11 que eu botei, quem foi? Se aqui é uma divisão de... Sim, aí, qual é o resultado dessa propriedade? Alguém sabe? O que é que dá isso aqui? Dá 2 elevado a 5 sobre... 3 elevado a 5. Então, aqui fica uma divisão de potências, agora com o mesmo o que agora? Expoente. Enquanto a propriedade 2 era divisão de potências de mesma base, aqui é divisão de potências de mesmo expoente. Então, como é que vai ficar a propriedade, essa outra propriedade aqui? 2 vezes 3 elevado a 5. Vai dar? Você conserva o expoente também, ó. Então, enquanto essa aqui é divisão de potências com o mesmo expoente, aqui é multiplicação de potências com o mesmo expoente. Então, a propriedade 10 envolve divisão de potências com o mesmo expoente. Então, a análoga a ela seria trocar a divisão por quem? Pela, o quê? É a 11. Quem é a propriedade 11? É a, o quê? Multiplicação Multiplicação de potências. com o mesmo expoente. Exatamente. Com o mesmo expoente. Fique bem claro agora que isso e isso são a mesma coisa. Eu só tô vendo sobre... Aqui, quando eu falo fração na base, eu estou olhando para o lado esquerdo. Quando eu falo divisão de potência com o mesmo expoente, eu estou olhando para o lado direito, viu? Mas essas duas coisas são a mesma propriedade, a propriedade 10. E não confundir, então, a 10 e a 11 com a 1 e a 2. E aí muita gente confunde isso aqui com isso aqui. Que propriedade é essa, pessoal? O número dela? A1. A 1. Que propriedade é essa aqui? A de baixo? A11. A 11. Exatamente. E aqui, como é que faz nessa? Na de cima, faz o quê? Conserva a base e somos expoentes. Isso. E o que é que faz na de baixo? Conserva o expoente e... Multiplica a base. Exatamente. Se você tiver alguma dúvida que isso é verdade, faça as contas. Bem tranquilo. Ó, 2 elevado a 5 é 32. 3 elevado a 5 é 81. Opa, é 243. Então, essa multiplicação vai dar 6 elevado a 5, que vai dar 216 vezes 36, que é 6 elevado a 5. Que vai dar
36, não sei de qual esse resultado. 36, a minha tabuada do 6 só vai até o 3. Então, aqui eu tenho que fazer 36 vai a 9, 12, 18 vai a 1, 4, 6. 7.776. 7.776. Então, essa é a propriedade 11. Então, da mesma forma que vocês não devem confundir a 1 com a 11, não devem confundir a 2 com a 10. Quais são elas? 6 elevado a 4 sobre 6 elevado a 3 é uma propriedade, e a outra? 6 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5. Então, o que é que tem em comum na propriedade 2? É a mesma o quê? É uma divisão de potência com a mesma o quê? Expoente. Essa aqui de cima? Não, a de baixo. A de cima. É uma divisão de potência com o mesmo o quê? Mesma base. E a de baixo? Mesmo expoente. Pronto. Então, usando a propriedade 2, como é que fica aqui? 6 elevado a 1. Conserva a base e Subtrai os expoentes. subtrai os expoentes. E aqui, como é que faz? Na 10, que é análogo a 11. Conserva o expoente. Conserva o expoente e faz o quê? Divide a base, as bases. Exatamente. Ou seja, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2 elevado a 5. 6 sobre 3 dá 2. Isso aqui é a mesma conta que eu mostrei agora há pouco. Isso aqui vai dar o 32. Ou seja, 7.776 dividido por 243 vai dar 32. Isso aqui é a propriedade 10, mostrada de outro jeito. A propriedade 12, que é a fração no expoente, eu considero a mais importante de todas as 12. Por quê? Quanto é 8 elevado a 2/3? O que é que diz a propriedade? Toda potenciação com expoente fracionário vira o quê? Vira o quê, pessoal? Raiz. Vira raiz. Onde o denominador vai ser o índice e o numerador vai ser o expoente aqui do radicando. Essa propriedade sempre funciona. Sempre. Então vamos lá, fazer essa aqui. Quanto é 8 elevado a 2/3? Usando aqui essa ideia. Ficaria como? Raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? 8 ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar resultado de 64? 4. 4, exatamente. Outra maneira de provar que vai dar 4, que essa propriedade de fato funciona, seria a seguinte. Quanto é 8? No lugar do 8 eu posso botar 2 elevado a 3, não posso? Sim ou não? Sim. Pronto, aí virou o que agora? O que é isso aqui? Quando eu botei isso, é uma potência de? Potência. Que manda o que? A propriedade 3, conservar a base 2 e? Multiplicar os expoentes. Exatamente. E quanto é que dá 3 vezes 2/3? Quanto é que dá 3 vezes 2/3, pessoal? 6/3. 6/3. Mas que simplificando, quanto é que dá 6 dividido por 3? 2. Quer dizer que eu podia ter cortado aqui, ó. Pode cortar. Então vai dar quanto? Vai dar 2 elevado a 2, né? E 2 elevado a 2 é quanto, pessoal? 4. É 4. Então funciona ou não?
É claro, então, que eu não consegui explicar as 12 propriedades hoje, eu não consegui. Tem que ver o vídeo. O que eu tentei dar foi uma noção geral dessas 12. Mas eu considero essa 12ª a mais importante, porque deixa claro que toda potenciação, que é o lado esquerdo, vira o quê? Quem é o lado direito? O quê? Raiz. Raiz, uma radiciação. Ou seja, deixando claro que eles realmente formam um par de operações inversas. Um faz a ida, outro faz a volta, tá? De um processo aí básico. Pessoal, de novo, vocês percebem por que é que eu gravei os vídeos, né? Não sei quem assistiu o vídeo, eu acho que vai concordar comigo que no vídeo tudo está explicado com mais calma, não tá? Do que eu expliquei agora, sim ou não? Sim, sim. Cada propriedade, ela é mostrada com muito mais calma no vídeo. Hoje eu fiz muito rapidamente todas elas. Se vocês não souberem essas propriedades, vocês terão dificuldade daqui para frente. Então, se você não quiser ter dificuldade daqui para frente, precisa aprender essas 12 propriedades e saber referenciar, chamá-las, usar o português para elas. Foi o que eu tentei fazer na aula de hoje, né? Sim ou não? Cada uma das propriedades eu não comecei com português, sim ou não? Sim. Então, esse é o desafio de todos vocês. Cada uma das 12 propriedades tem você pode atribuir, né, palavras a elas, português para elas. Então, foi isso que eu fiz na aula de hoje. E agrupá-las, seguindo as suas ideias, né? Organizá-las. E aí que as 12 já ficam bem mais simples, né? Quando você organiza e você arruma todas elas. Pessoal, alguma pergunta? Nenhuma pergunta sobre a aula? Eu volto a insistir. Tem que assistir, quem não viu aos vídeos, quem não assistiu aos vídeos, tem que ver e para entender. Então, se eu perguntar a partir da aula de amanhã quanto é 2 elevado a menos 5, eu espero que todo mundo saiba responder. Porque é a propriedade com o expoente negativo. Eu não falei da aula de hoje, só citei. Alguém sabe dizer quanto é 2 elevado a menos 5, pessoal? É 1 sobre 2 elevado à quinta. Perfeito, que é 1 sobre 32, não é isso? Isso. Que em número decimal é quanto? É a metade de 0,03125. Então, 2 elevado a menos 5 é 0,03125. Então, se você quer entender isso que eu acabei de falar agora, vá assistir aos vídeos 34 e 35, que é o que você deve fazer, e exercitar. E na apostila de potenciação, tem exercícios? Sim ou não? Sim. Sim. Então, recomendo que vocês, a apostila 10, que já foi postada para vocês, que vocês leiam também e estudem. Galera, obrigado pela presença de vocês. E até agora, quando? Quinta-feira. Quinta-feira. Então, um abraço. Tchau, professor. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, professor. Tchau, Viliane. Tchau, Ana Clara. Tchau, Analice. Tchau, Isadora. Vou parar a gravação agora.